Nós cristãos deveríamos defender o Estado laico? Creio eu que não, pois no meu entendimento o Estado laico ele fere princípios bíblicos, pois nós não devemos colocar a nossa fé de pé de igualdade com os incrédulos, ou seja, aqueles que não creem na sã doutrina, na sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o Estado ele deveria ser um Estado cristão, ou seja, ele deveria reconhecer não uma denominação, mas a religião cristã como a única religião a poder ter participação política. Isso ajudaria muito na propagação da fé, na vivência da fé. Pois a fé cristã ela é uma coisa que é vivida no íntimo, ou seja, no particular, mas que também é vivido no coletivo. A fé cristã ela é uma coisa que deve ser pública e não somente particular. A fé ela deve começar a mudar primeiro o interior, primeiro o coração, e depois que ela muda o coração, é obrigatório que ela mude o restante. Pois se o meu coração se transformou, pode o exterior não se transformar? Claro que não. Pois se o meu exterior não se transforma, é porque antes eu não tive uma transformação interior. Eu acabei de postar esse vídeo aqui no meu perfil do TikTok. E muitas pessoas comentaram o vídeo. E pelo que eu pude perceber, há muita ignorância em relação ao Estado confessional. As pessoas acham que se o Estado for confessional, ninguém vai poder ter a sua religião, que todo mundo vai ser obrigado a seguir a mesma religião, que não vai haver liberdade de expressão, e não é bem assim. Eles acham que vai ser como no tempo da Idade Média, em que a Igreja Católica ela era uma opressora e que oprimia as pessoas, ou como na Arábia Saudita. Estado confessional. Um Estado confessional é aquele no qual há uma religião, por vezes também citada como religião de Estado, oficialmente reconhecida pelo Estado, o que não deve ser confundido com uma teocracia. Estados que não possuem religião oficial são denominados Estados laicos. Na atualidade, existem poucos Estados realmente confessionais no planeta. A maioria deles são países islâmicos. Existem países cuja religião oficial é o budismo, Butão, Camboja e Tailândia, mas em nenhum desses países há perseguição religiosa ou você não pode ser cristão ou outra coisa. Cristianismo, Lesoto e Samoa. Esses países têm como religião oficial o cristianismo, mas você pode ser islâmico, budista, taoísta, não tem problema. Cristianismo anglicano. Para quem não sabe, a Inglaterra também tem uma religião oficial, mas nem todo mundo é obrigado a ser anglicano. Você pode sim ser de outra religião. Tanto é que a segunda maior religião seguida nos Estados Unidos é o islamismo. Cristianismo católico, Argentina, Costa Rica, Liechtenstein, Malta, Mônaco, Luxemburgo, Vaticano, Malta. Nenhum desses países aqui há perseguição religiosa ou decapitações ou coisa e tal. Cristianismo luterano, Dinamarca, Islândia, Noruega, também nesses países não há perseguição. Cristianismo presbiteriano, Escócia, mais uma vez não há perseguição religiosa. Cristianismo ortodoxo, Grécia e Rússia. Há uma proibição ao proselitismo nessas duas nações, mas não há uma perseguição religiosa e você pode ser de outra religião. Hinduísmo, nenhum país. O Nepal era até 2006. E há uma ruma de países que eram muçulmanos. A maioria desses países há desrespeito à democracia e liberdade de expressão, mas isso não é por causa de serem confessionais, e sim que a religião do Estado é o islamismo. O problema é a religião em si e não o confessionalismo. E judaísmo, Israel. O Estado que eu defendo é um Estado cristão, semelhante ao Estado de Israel, no qual o Estado ele tem uma religião oficial, mas não tem uma igreja.
O grande problema na Idade Média não era religião e Estado estarem lado a lado. O grande problema é que o Estado tinha uma igreja e o Estado podia intervir, se meter em questões religiosas. Mas o Estado não tendo uma igreja, o Estado ele não pode impor a sua vontade a nenhuma igreja e não pode usar as igrejas como forma de ganhar voto ou manipular as pessoas. O que eu defendo é que todas as igrejas cristãs sejam a religião oficial do Estado brasileiro. Igreja Católica, Assembleia de Deus, CCB, cristãos, evangélicos, todos os cristãos, em geral, seriam considerados como sendo parte da religião do Estado, ou seja, a religião cristã, sem perseguição. E você poderia sim ter a sua religião. Se você fosse da Umbanda, você poderia continuar sendo umbandista. Se você fosse islâmico, você poderia continuar sendo islâmico, sem problema nenhum.